Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, tá? Pensa na manhã do dia 10 de março de 2026. O mercado brasileiro prestes a abrir, sabe? Mas o clima é de uma tensão que dá pra cortar com uma faca. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto lá fora quanto aqui dentro, criando um baita ambiente de crise. Hoje, a gente vai desvendar esse cenário complexo pra entender o que tá pegando. Vamos lá. Pois é, o nome que se dá para isso é tempestade perfeita. Sabe o que é isso? É quando vários problemas diferentes, que talvez sozinhos até dessem para resolver, resolvem acontecer todos ao mesmo tempo. Um acaba piorando o outro e o estrago fica muito maior. E é exatamente essa situação que a nossa análise de hoje desenha para o Brasil. Essa tempestade, então, ela tem duas frentes de ataque, digamos assim. A primeira vem de fora. Então, vamos dar uma olhada em como essas pressões globais estão batendo com tudo na nossa economia. O primeiro grande componente que vem de fora é um choque geopolítico. E não é qualquer coisa, não. É uma crise militar que está explodindo no Oriente Médio. E o problema é que isso não fica só lá, né? Os efeitos vêm em cascata e chegam no mundo todo, batendo especialmente forte em mercados como o nosso, o Brasil. E aqui a gente vê bem como funciona essa reação em cadeia. Olha só, tudo começa com a morte do Ayatollah Khamenei lá no Irã, o que acaba gerando uma baita confusão militar na região. Isso, claro, deixa os investidores do mundo todo apavorados. E o que eles fazem? Eles entram no que a gente chama de fuga para a segurança. Na prática, eles vendem ativos que consideram arriscados, como as nossas ações, o Ibovespa, por exemplo, já caiu 3% nesse cenário, e correm para comprar ouro, que é visto como um porto seguro. Por isso, o preço do ouro dispara para mais de $5.000. E para piorar, rotas super importantes de transporte de petróleo ficam ameaçadas. Ou seja, o preço do combustível pode subir no mundo inteiro. E não é só a guerra, não. Tem um segundo choque global acontecendo. Quase como um terremoto no mundo do dinheiro. E o epicentro desse terremoto? O Japão. Um país que por décadas foi a grande fonte de dinheiro barato para o resto do mundo. Para a gente entender o impacto disso, a gente precisa falar de uma coisa chamada carry trade. Pensa que é uma jogada muito comum no mercado. Era assim, os investidores pegavam dinheiro emprestado lá no Japão, onde os juros eram quase zero, e traziam para investir aqui no Brasil, onde os juros sempre foram lá em cima. Eles ganhavam uma fortuna só com essa diferença. Esse dinheiro todo entrando no país foi um motorzão para o nosso real, só que agora, bom, esse motor está começando a engasgar. E essa tabela mostra exatamente o porquê disso. O Japão finalmente começou a subir os juros. Com isso, aquela jogada do carry trade já não vale mais tanto a pena. Olha só os números. O Brasil ainda paga um juro real gigante, de 9,23%. Mas o nosso risco país, que é medido por um indicador chamado CDS, pensa nele como um seguro contra o risco de o país não pagar suas contas, está em 133 pontos. Agora compara com o México. O risco lá é bem menor, 90 pontos. Para quem está investindo de fora, o México de repente parece uma aposta bem mais segura, né? Ok? Agora a gente vai para a segunda frente dessa tempestade. Porque, veja bem, não adianta a gente só culpar o cenário lá de fora. O Brasil tem seus próprios problemas aqui dentro, suas próprias rachaduras, que deixam o país muito mais frágil para aguentar esses trancos que vêm do exterior. E o primeiro problema interno é uma crise de confiança no nosso sistema bancário. Olha a sequência. Em novembro de 2025, o Banco Master quebra e é liquidado. Logo depois, em janeiro de 2026, é a vez do Will Bank. Essa sequência de quebras, uma atrás da outra, abala a confiança de todo mundo. As pessoas começam a se perguntar, ué, mas e o meu dinheiro? Tá seguro mesmo nos outros bancos? E toda essa pressão, claro, cai em cima do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. E o tamanho do buraco é gigantesco. A estimativa é que o rombo que o FGC vai ter que cobrir passe de 50 bilhões de reais. 50 bilhões! Isso não é só um número no papel, pessoal. É dinheiro de verdade saindo do fundo que existe para garantir a poupança de milhões de brasileiros. Isso cria um risco real para a estabilidade do sistema financeiro inteiro. A segunda fragilidade nossa, aqui de dentro, é um conflito institucional. Basicamente é uma briga de poder entre o Supremo Tribunal Federal e os outros poderes, como o Congresso, para ver quem dá a palavra final sobre o orçamento do governo. Para o investidor, principalmente o estrangeiro, o recado que isso passa é terrível. É um recado de instabilidade, de falta de regra clara, fica aquela pergunta no ar. Afinal, quem é que manda de verdade nas contas do país? Então, vamos juntar as peças. De um lado, a pressão que vem de fora. Do outro, as nossas próprias fragilidades aqui dentro. Qual o resultado dessa mistura? O resultado é o caos nos mercados. A consequência é imediata, é concreta. E agora, a gente vai ver isso nos números. Olha só o mercado de ações. Ele é o espelho desse medo todo. O principal índice futuro da nossa bolsa, o IN, está despencando, em queda livre.
E o perigo é que isso não afeta só o mega investidor, não. Isso bate direto nos fundos de pensão, na poupança de quem está guardando dinheiro para aposentadoria. É a combinação daquele medo global com a crise dos bancos aqui dentro que apavora todo mundo. Enquanto isso, no câmbio, o movimento é o contrário. O dólar dispara, chegando perto dos R$ 5,45. E para o nosso dia a dia, isso é péssimo, né? Significa que os produtos importados, desde o trigo do pãozinho até o celular, ficam mais caros. Na prática, é aquela fuga para a segurança dos investidores virando inflação no bolso de todo mundo. E aquele dinheiro do carry trade, agora ele está saindo do país com a mesma força que um dia entrou. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa análise. Existe um buraco, um abismo enorme entre o discurso oficial, o que as autoridades falam e o que o mercado financeiro de fato faz. É a velha briga entre a narrativa e a realidade. Olha só que contraste. De um lado, a gente tem a narrativa oficial, o discurso do governo, falando em alívio da inflação, em respeito ao legislativo, em calmaria fiscal. Bonito no papel, né? Só que do outro lado a gente tem a realidade nua e crua do mercado. A nossa taxa de juros, a Selic, está em 15%, o maior patamar em 20 anos. O risco de investir no Brasil a longo prazo só aumenta e o dinheiro estrangeiro está indo embora. Ou seja, os fatos simplesmente não batem com o discurso. E a análise que a gente usou como base traz uma frase que é, olha, perfeita para resumir tudo isso. Ela diz assim: o mercado atua como um filtro da verdade que ignora a narrativa da calmaria fiscal. É isso? O mercado não quer saber de discurso bonito. Ele olha os fatos, calcula o risco real. Ele vê a crise nos bancos, ele vê a briga entre os poderes e ele reage a isso colocando preço em tudo. E para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Em momentos de crise como esse, quem conta a história de verdade? São as declarações oficiais do governo ou são os preços que a gente vê no mercado? A tempestade perfeita de 2026, esse cenário que a gente desenhou, parece sugerir que, no fim das contas, a verdade está nos números. É isso, pessoal. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.